Bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, de Língua Portuguesa, e esta é a nossa aula de número 2, que tem o seguinte objeto de conhecimento: reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos, caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital. Detalhando este objeto, temos aí o reconhecimento, leitura, comparação e interpretação de textos jornalísticos, posicionamentos críticos, temáticas, sociais, intertextualidade, notícias falsas nas redes sociais, ok? Então, vamos iniciar esta aula. Ok, pessoal do 9º ano, então começo esta aula com vocês convidando para a leitura deste texto que está aqui ao meu lado. É uma notícia, conforme aqui vocês já podem observar, é um texto então do gênero textual notícia, que tem a intenção de noticiar, correto? Pelo menos, supostamente é isso, tá bom? E enquanto eu fizer esta leitura, eu peço a vocês que atentem para algumas questões e algumas características. Com certeza vocês vão aí atentar para algumas coisinhas esquisitas, vamos dizer assim, nesta suposta notícia. Então, nesse texto temos o seguinte: a Amazônia é terra sem lei. E aí temos aqui essa imagem aí, né, de uma floresta em chamas. E aí o texto diz o seguinte: os recentes acontecimentos climáticos têm mostrado que a suposta preocupação com a proteção do bioma amazônico não passa de mera plataforma eleitoreira. Dados recentes do INPE mostraram que a taxa de desmatamento da Amazônia aumentou em 9.001 quilômetros quadrados, algo equivalente a mais de 1 milhão de campos de futebol. Esse é um dado alarmante que comprova a total ausência de ações que combatam a problemática. Isso mesmo, essa palavra foi escrita dessa forma, não é? E aí, como eu disse para vocês no começo, supostamente isto aqui é uma notícia, supostamente, que foi aí publicado em um local chamado Portal da Notícia. Mas olhem só, aqui a nossa observação ao final. Este é um texto fictício que foi elaborado para ilustrar o nosso conteúdo. E o nosso conteúdo, entre outras questões, vai debater as notícias falsas, as famosas fake news, ok? E aí, então, esse texto foi elaborado seguindo características, né? Os estudos sobre esses fenômenos, eles demonstram que esses textos de notícias falsas, eles têm características, então é importante que possamos conhecê-las para vigiar. Quando observarmos um texto com estas características que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, na verdade, evidenciar, né, porque elas estão aqui presentes, vocês já estarão atentos e lembrarão da aula de língua portuguesa. E aí, gente, me acompanhem, vamos conhecer essas tais características. Olhem só, vamos lá? Então, primeira característica na cartela. Parece uma notícia, mas não é. Como é que eu vou reconhecer, então, essa notícia falsa? E aí, antes um pouquinho de iniciarmos isso, vamos pensar, se uma notícia de fato verdadeira tem o objetivo de noticiar, de informar, qual é o objetivo de uma notícia falsa? Desinformar, fazer com que as pessoas pensem ou conheçam alguns fatos de maneira equivocada, correto? Então, por isso que é importante reconhecer esses títulos, essas características, na verdade, tá bom? Agora sim, vamos avançar, vamos lá? Então, primeiro ponto, títulos chamativos ou bombásticos, né? Ah, uma coisa terrível aconteceu, algo que é a pior coisa que poderia ter acontecido, né? Então, esses títulos chamativos e bombásticos, eles mostram para nós o quê? Que as chamadas fortes, né, os títulos, apelam à emoção, são uma das principais características dessas fake news, né? O objetivo é estimular o compartilhamento da mensagem com o máximo de pessoas, porque você olha aquele título bombástico, você quer passar o mais rápido possível para a maior quantidade de amigos que você tem. Então,
Isso é uma estratégia, tá, gente? Muitas vezes o título é enganoso e não corresponde ao restante do texto, porque, infelizmente, tem se comprovado que a maioria das pessoas não lê o texto por completo, principalmente se ele for longo. Então, o título chamativo já é o suficiente para que as pessoas comecem a compartilhar, sem observar e proceder à leitura do conteúdo, ok? E aí, como exemplo, está na cartela, mas está aqui também, olhem só, a Amazônia é uma terra sem lei. Então, opa, isso aqui já é bombástico o suficiente para fazer alguém, olha, querer compartilhar isso aqui, né? Na cartela, essa parte está destacada. Vamos lá voltar na cartela, por favor. Olhem aí. Então, texto com um título muito bombástico, supostamente uma notícia, desconfie. Mas só por isso eu vou desconfiar, professora? Não, isso é uma característica. Temos outras. Olhem só. Adiante. Erros ortográficos ou gramaticais. E nós fizemos questão de incluir no nosso texto de exemplo para que vocês fiquem atentos. É muito comum, especialmente quando o texto está cheio de erros grosseiros. O que é um erro grosseiro, professora? É justamente aquele erro ortográfico que grita aos olhos, porque uma pessoa alfabetizada, alguém que escreve notícias, vai reconhecer aquele erro. Olhem só o nosso exemplo aí. Os recentes acontecimentos climáticos têm mostrado que... Professora, onde é que está o erro? Olhem só o destaque no vermelhinho ali. Tem... a forma correta deste verbo no plural, tá? Os recentes acontecimentos climáticos teria que ter o acento circunflexo, indicando o plural aí, tá? A forma do verbo ter, no singular, ele tem, é sem acento, mas no plural é com acento, tá bom, gente? Então aí, esse erro talvez é um pouquinho mais sutil, talvez possa passar desapercebido. Não por quem trabalha com isso, tá, gente? Mas o próximo, esse sim, é um erro ortográfico bem grosseiro, olhem só. Comprova a total ausência de ações que combatem a problemática. Aí está com erro ortográfico, né? E, em geral, em textos de notícias falsas, isso acontece. Erros de digitação, erros de formatação, a gente percebe a diferença, né? Ali parece que são vários pedaços de texto emendados uns nos outros, né? Então, assim, fiquem atentos a isso também. E por que eu devo ficar atento? Volta na cartela, olhem só. Se o texto está cheio de erros, ou mesmo se tiver apenas um erro grosseiro, como o caso do segundo exemplo, desconfie. Por quê? Veículos profissionais têm equipes que revisam o texto e as informações antes de publicar. Então, além de a pessoa que escreveu aquele texto ser alguém que tem uma vivência com a questão da escrita e que, portanto, não irá cometer erros mais grosseiros, temos ainda equipes de revisores. E essas equipes estão ali justamente para não deixar passar. Por que, gente, essa preocupação com a questão da revisão ortográfica que as notícias verdadeiras têm e as falsas não têm, acontece? Por que essa preocupação? Porque um texto com um erro ortográfico vai perder a credibilidade, porque, supostamente, é um texto que vai ser elaborado por pessoas que têm conhecimento técnico nesse aspecto. Então, se vem sem uma revisão ortográfica, perde a credibilidade. Então, se você recebe uma notícia lá no teu aparelho de telefone, ou mesmo vê circulando ali, né, em alguma situação, e você vê o título chamativo, um texto com problemas ortográficos ali grosseiros, desconfie, porque a probabilidade de ser uma notícia falsa é grande, tá bom? Mas não fica por aí, tem mais característica para você ficar atento. Então vamos lá, olhem só. Textos opinativos como se fossem notícias. Gente, a notícia, ela se atém ao fato acontecido. Ah, professora, então eu não posso nunca opinar sobre fato? Pode, mas não numa notícia, correto? É outro gênero textual que a gente usa para opinar e que neste módulo nós vamos abordar também. Em notícias, busca-se o máximo possível de atenção apenas ao fato, ao que aconteceu, onde, como, porquê, enfim, sem emissão de opinião, tá? E olhem só o que diz a nossa cartela. Em jornalismo profissional, os artigos opinativos são assinados por seus autores e não são notícias, tá, gente?
E esses autores têm uma opinião que não vai se confundir com a do veículo de comunicação, tá? E aí, gente, textos noticiosos devem ser neutros, devem se centrar no fato. E a neutralidade é o máximo que conseguir, né? Sempre atendo-se ao fato. Então, por exemplo, naquele texto que eu mostrei para vocês, que parece uma notícia, mas não é. Onde é que tinha opinião, professora? Naquele trecho que dizia assim: a proteção do bioma amazônico não passou de mera plataforma eleitoreira. Isso é um fato, gente? É uma opinião de alguém sobre os acontecimentos, tá? Uma outra pessoa pode olhar para aquela situação e pensar de uma maneira diferente, certo? Então, temos que ter cuidado. O que é fato e o que é opinião nesses casos, tá? Ali um outro trecho que mostra opinião também. Esse é um dado alarmante que comprova a total ausência de ações que combatam a problemática, né? Eu vou ler aqui sem o erro ortográfico. Ora, quando ele diz que o dado é alarmante, de novo, isso é uma emissão de opinião dele sobre o fato. Ele poderia citar o dado apenas citando: olha, segundo o INPE, o dado de desmatamento é X. E acabou. Se ele vai além disso, ele começa a opinar sobre o fato. E aí, nessas situações, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, porque, de novo, eu nunca vou poder opinar, professora, sobre uma notícia? Pode. Sobre um fato, na verdade, tá? Desculpem. Sobre um fato. Sobre fatos você pode opinar. Mas o gênero textual notícia não foi feito para emissão de opinião. Ele é feito para trazer fatos e informar sobre eles. As opiniões ficam para outros gêneros textuais. Lembre-se da aula 1. Cada gênero textual vai circular socialmente para cumprir um objetivo, cumprir uma função social. E quando a gente faz circular notícias que têm opiniões, você faz pensar a pessoa que vai ler aquele texto que aquela opinião ali é um fato. E não é bem assim, tá bom? Por isso, temos que ter cuidado com essas questões. Agora, vamos a seguir a uma outra característica, vamos lá, que são sites ou canais desconhecidos. Ah, professora, então, se surge um novo canal, eu não posso confiar nele? Não é isso, gente, mas é que quando você recebe uma notícia de um veículo de comunicação conhecido, que já tem um nome, vamos dizer assim, uma credibilidade a zelar, você dá, vamos dizer assim, mais crédito àquela notícia daquele canal, daquele veículo de comunicação, do que de um outro que recentemente surgiu. Então, em todos os casos, você tem que buscar mais de uma fonte. Porém, né, se você vai juntando, é um texto que tem erro de ortografia, que tem ali uma chamada bombástica e veio de um lugar que eu nunca ouvi falar, um site que eu desconheço, aí você já meio que desconfia daquela notícia, né? No caso aí daquele nosso texto, a fonte é Portal da Notícia, um meio de comunicação que não existe, né? E olhem só o que diz a nossa cartela. Não necessariamente uma notícia publicada por um site ou canal desconhecido é mentira, mas convém checar se outros veículos mais conhecidos e com uma credibilidade a zelar, né, também publicaram notícias semelhantes, certo, gente? Então, a gente vai aprendendo a reconhecer essas características justamente para evitar cair em armadilhas como essas notícias falsas. E não para por aí, tem mais. Olhem só, a nossa próxima cartela diz o seguinte sobre os dados. Dados verdadeiros, porém, com interpretação manipulada. Isso mesmo. Isso acontece muito. Às vezes, o dado que está ali, o fato que aparece ali é verdadeiro, mas ele é distorcido para fazer acreditar que aquilo absurdo aconteceu, né? Então, olhem só. Para tentar dar veracidade à informação falsa, textos de notícias falsas apresentam dados oficiais, retirando-os do contexto adequado e manipulando a interpretação sobre eles. No caso aí do nosso exemplo, onde estava o dado manipulado? Ali, olha, a taxa de desmatamento da Amazônia aumentou em 9.001 quilômetros quadrados.
Ora, esse número vem do INPE e, de fato, é um número que diz 9.001 km², mas não era de aumento. Na verdade, esse foi um número obtido da medição de um semestre. E olha que interessante, apesar de ser um número grande mesmo, assim, eu não estou dizendo aqui que é um número pequeno, porque não é. Mas, no período em que essa informação aí foi colhida, em que esse número de 9.001 km² foi registrado, ele era menor do que o do semestre anterior. Olha que interessante. Então, quando se coletou esse dado aí de 9.001 km², na verdade, ele representava uma diminuição, mesmo sendo um número grande, um número, né, preocupante, mas ele significou uma diminuição, porque essa medição é feita semestralmente, é feita a cada semestre. Então, vejam que um dado pode ser pegado e manipulado, né? Porque a gente está fazendo ali uma notícia falsa. Ele mostrou esse dado como um aumento e, na verdade, na comparação entre semestres, foi uma redução. Então, por isso que é importante pesquisar em diferentes fontes, especialmente as fontes citadas. E para finalizar essa questão das características, vamos então aí à nossa sexta característica, olhem só. A ausência de autoria e data da publicação. Isso aí é algo que acontece muito, porque assim o texto não pode ser atribuído a alguém que vai se preocupar em ter a sua credibilidade colocada em questão, né? Não tem uma pessoa que assinou aquilo dali, então pode ter sido qualquer pessoa, inclusive ninguém, né? Foi um texto que foi construído ali a várias mãos, então não pertence a uma pessoa nem a um veículo específico, né? O fato também de não ter data de publicação permite que o texto possa ser constantemente recuperado e viralizado. Às vezes é um texto que há anos atrás viralizou e aí, mais uma vez, torna a circular, torna a viralizar. Então faz com que ele se torne algo que ciclicamente aparece e some, né? Então vejam que esse texto aqui não tinha uma autoria. Tem aqui uma observaçãozinha nossa, importante, porque isso aqui é uma aula, mas o autor aqui não se identifica de fato. E é isso muito comum em fake news. Não tem um autor, não tem um dia de publicação daquele texto, e ele vai sendo repassado como se fosse algo que acabou de acontecer. E não é bem assim, correto? É importante reconhecer essas características, porque assim você aprende a identificar o que é uma notícia falsa e não cai mais nesse tipo de armadilha e, principalmente, não dá continuidade à viralização desse tipo de texto, ok? E aí, para concluir esse raciocínio, entendam o seguinte, na próxima cartela, vamos lá? Notícias falsas e a problemática que elas ocasionam, né? Lembram que eu comentei no início da aula que elas objetivam justamente a desinformação? Pois bem, desinformar sobre as coisas é muito perigoso, especialmente quando são questões que afetam a vida em sociedade, tá, gente? Então, a desinformação impactou não somente o direito a acesso à informação. Por quê, gente? Ter acesso às informações reais, verdadeiras, a fatos que efetivamente são importantes para você como cidadão, isso é um direito social. E quando você manipula isso, você tira da sociedade, das pessoas, um direito, ok? E além disso, olha só, na cartela ainda, mas também os recursos naturais e a vida das populações da Amazônia. Então, esse fenômeno das fake news, das notícias falsas, tem, de alguma forma, afetado a vida em sociedade e, em especial, na nossa Amazônia, né? Porque se o acesso à informação já é um pouquinho mais difícil no nosso contexto, aí, de repente, começam a circular desinformações. Isso vai impactar muito fortemente a vida dessas populações, correto? Então, percebam que não é apenas publicou uma coisa que não era verdade, isso não tem problema. Em algumas situações, vai sim trazer problemas sociais, ok, pessoal? E aí,
mais algumas dicas para evitar de cair nessas armadilhas, vamos colocar assim. Investigue a fonte, fique atento às formatações incomuns. De repente, são textos que têm assim letras grandes, fora de padrão, e aí de repente pelo meio do texto muda a formatação, o modelo da letra era de um jeito e muda para um outro. Desconfie. Considerem as fotos, confira as datas, verifique as evidências, busque outras reportagens em outros veículos de comunicação sobre aquele fato, tá bom? E só compartilhe se você tiver certeza que não é uma notícia falsa. Ok, pessoal? Por que é importante, gente, que vocês estejam atentos a tudo isso? Porque adolescentes do 9º ano precisam desenvolver desde já o seu posicionamento crítico diante dos fatos e dos textos que vocês leem. É isso mesmo. Então, evitando notícias falsas, seguindo essas dicas que nós passamos aqui, vamos colocar assim, vocês estão justamente, próxima tela, por favor, desenvolvendo o posicionamento crítico de vocês sobre questões como essas que nós estamos comentando aqui agora, tá? Tudo isso que eu comentei com vocês sobre notícia falsa traz para nós justamente o raciocínio a respeito do campo jornalístico midiático. Vamos avançar, por favor? Então, pessoal, nesse campo jornalístico midiático, que é justamente o local, o ambiente, a esfera social, onde nós vamos encontrar as notícias, onde circulam as notícias, mas não apenas, nós vamos encontrar variados gêneros textuais mais variados possíveis. E cada um deles vai trazer para nós um objetivo. Eles vão circular na sociedade para nos informar, sim, mas para além de nos informar, noticiar, anunciar e opinar. Então percebam, no ambiente jornalístico tem também texto para opinar, mas de novo não é a notícia. A notícia traz fato, tá bom? Ela vai só noticiar. E esses diferentes gêneros textuais, eles buscam narrar as situações ou os acontecimentos, circulando-os em diferentes veículos de comunicação, que podem tanto ser impressos, e isso cada vez mais raro, né? Mas podem ser televisivos, radiofônicos e via internet. E eles fazem isso justamente para fazer a questão da informação, né? Seguindo adiante, esses textos fazem assim um percurso na sociedade de forma que tais acontecimentos circulem e alcancem a massa da população. Então, sim, esses textos vão nos informar, nos instruir, mas nós devemos ter o senso crítico de saber quando é uma notícia, e se é uma notícia, tem fatos. Quando é um artigo de opinião, e se é um artigo de opinião, aí é uma opinião particular de alguém, não é um fato evidentemente acontecido, tá? Então, como alguém em desenvolvimento aqui do senso crítico, nós temos que ficar atentos a todas essas características e começar a nos posicionar a respeito destas questões, ok? E aí, então, seguindo, comentando com vocês, olhem só. O gênero, já que eu estou falando aqui com vocês sobre esse campo jornalístico que busca noticiar, informar e tudo mais, quais seriam, então, os gêneros textuais mais comuns desse campo jornalístico que nós buscamos, então, aí para nos manter informados? Então, a notícia, né, que é talvez a mais comum e que a gente tem que entender que traz fatos para noticiar e informar, mas tem também a reportagem, tem o artigo de opinião, tem o editorial, a charge, e cada um desses gêneros tem a sua função social específica, né? O artigo de opinião é a opinião sobre o fato, assim como o editorial. Mas no artigo de opinião é a opinião de uma pessoa, no editorial é a opinião de todo, vamos dizer assim, de todo o veículo de comunicação. A charge é fazer críticas, então vejam, cada um cumprindo a sua função social. E para mostrar isso para vocês, eu trouxe aqui a página de um jornal virtual. É
um jornal que está disponível aí na internet, correto? E aí notem, eu trouxe para vocês isso aqui para que vocês possam ver que num jornal virtual, ele vai se organizar da maneira como é o jornal impresso. Como assim, professora? Vai ter esses diferentes gêneros textuais, porque esse jornal aqui representa o campo jornalístico e midiático. Então, olhem só, temos reportagens, aí a gente vai observar aí comentários que são divididos em seções, como, por exemplo, cultura alimentar, o prato cheio, aí tem aí o agronegócio, enfim, várias seções fazem parte desse jornal, né? Então percebam que são diferentes notícias, correto? Diferentes textos, na verdade, de diferentes gêneros textuais que vão compor este texto. Então, quando pensarmos em jornal, quando pensarmos em campo jornalístico, pensem nisso. São diferentes gêneros textuais que estão dentro daquela esfera, daquele ambiente de comunicação. Assim como tem os textos religiosos, os textos legais, que são os textos das leis e assim por diante. Cada um tem ali uma esfera de circulação, vamos colocar assim, um objetivo maior e comum, um ambiente em que costumam circular, correto? E aí, eu mostrei para vocês esses diferentes gêneros textuais, por quê? Porque eles estão aqui, eles estão fazendo parte do mesmo meio de comunicação, que no caso é esse jornal aqui, o Joio e o Trigo, e em conjunto, de certa forma, eles interagem entre si, trazem diferentes, vamos dizer assim, diferentes pontos de vista e formas de observar o mesmo, as mesmas temáticas que esse jornal costuma trazer. Então, na próxima tela, nós temos justamente que esses textos, podemos dizer assim, estão num processo de intertextualidade. Por quê, professora? Por quê, professora? Os diferentes textos que compõem um determinado veículo de comunicação, eles trabalham em conjunto, sim, fazendo uma relação uns com os outros. Eles se relacionam entre si nesse processo de intertextualidade, tá? Eles são organizados de modo a cumprir um objetivo maior, relacionado aos interesses de quem detém o meio comunicativo. Então, cada um deles, a notícia, o artigo de opinião, eles são organizados e se relacionam ali naquele jornal para cumprir também os objetivos que são muitas vezes maiores do que eles. Lembra, eles compõem um veículo de comunicação. E esse veículo de comunicação, ele tem também os seus próprios interesses. Então, em última análise, vamos lembrar disso. Que jornal é esse? Quem é que está escrevendo? Qual é o alinhamento desse veículo de comunicação? Quais são os interesses por trás dessa forma de noticiar? E assim por diante. E é mais um elemento que vai me ajudar a construir o meu posicionamento crítico. Então, olhem só. Olhem aí. Quem informa quem? Ou seja, quem está noticiando, está informando para quem? Ou seja, para qual público-alvo? São os jovens? São os mais velhos? São as mulheres? São os homens? Tudo isso, gente, é levado em consideração. Tudo isso. E aí eles estão informando com qual objetivo? Ou seja, para quê? Qual é o objetivo maior deles? E sobre o que eles informam? Veículos de comunicação, alguns deles têm assuntos específicos. Esse que eu trouxe aqui para vocês, que é o Joio e o Trigo, eles falam muito nessa questão alimentar. Mas não apenas questão nutricional, eles falam disso também. Mas eles falam politicamente sobre a questão alimentar, questão do agronegócio, das políticas por trás disso, mostram a questão do alimento como um negócio lucrativo e assim por diante. Então vejam, né, as imagens que eles trazem, aí eles falam muito sobre a questão do clima relacionado como isso vai afetar a alimentação no mundo. Aí eu trouxe aqui essa notícia para vocês verificarem o seguinte, olha só. Percebam, é um jornalismo que busca falar sobre alimentação, saúde e poder. Todo veículo de comunicação
tem um foco específico. Alguns falam mais de política, outros falam mais, sei lá, de fofocas sobre celebridades, não é? Mas todos eles têm um foco específico. E aí, de novo, o que cada veículo escolhe informar? O que eles estão informando e por quê? Para quem? Então, como pessoas que estão desenvolvendo o posicionamento crítico, o senso crítico, tudo isso, pessoal, tem que estar em evidência na mente de vocês no momento que estão lendo o texto. Não é só, opa, li a notícia, li ali o título, vou compartilhar. Não. Precisa ler o texto e precisa, pessoal, fazer o processo de refletir criticamente sobre aquilo que você tem diante dos seus olhos, aquilo que você está lendo, ok?